Oi gente, meu nome é Juliana Bragança e hoje eu vou falar sobre esse livro. Gostaríamos de informá-los que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Tive que ler o nome, senão eu ia errar. Esse livro ele foi escrito pelo Filip Gorovitch, ele é um jornalista e ele cobriu o genocídio de Ruanda, que começou em 1994. Ele vai narrar todo o genocídio e vai narrar como que ficou o país depois e por que houve esse genocídio. Então ele engloba todo esse contexto do antes, durante e depois. Bem no comecinho do livro, o Filip Gorovitch ele fala que esse genocídio que aconteceu em Ruanda, ele foi o mais eficiente ataque feito desde as bombas de Hiroshima e Nagasaki, sendo que as bombas, tinham uma amplitude muito maior do que simplesmente pessoas matando umas às outras, que foi no caso que aconteceu em Ruanda. O genocídio aconteceu de que forma? Ruanda tinha duas etnias, que eram os Tutsis e os Hutus. Só que essa forma de separar quem era Tutsi e quem era Hutu era muito subjetiva. Eles falaram que o nariz do Tutsi era um pouco mais afinado, o cabelo era diferente, só que isso era muito difícil de você olhar para uma pessoa e falar o que ela era. Então não era algo muito definido. E o genocídio foram os Hutus matando os Tutsis. Por quê que tinha essa rivalidade? Porque a Ruanda ela foi colonizada pela Bélgica. Então, os belgas, quando eles chegaram no país, eles se aproximaram mais dos Tutsis. Então, os Tutsis eles tinham essa proximidade do poder. Então, eles eram um pouco mais refinados, educados, eles falavam baixo. E mesmo os Hutus sendo a maioria da população, quando teve a colonização, os Tutsis meio que dominavam os Hutus, já que eles estavam do lado do poder. No genocídio, houve o reverso. Os Hutus queriam exterminar com todos os Tutsis. O nome do livro, esse Gostaríamos de Informá-los que amanhã seremos mortos com nossas famílias, foi retirado de uma carta que um pastor Tutsi mandou para outros pastores Hutus, porque tinham 7 pastores Tutsis reunidos e eles sabiam que os Hutus iam atacar eles em breve, e aí eles mandaram essa carta para outras pessoas ajudarem eles. Então, eu vou ler, tá? Essa carta que tem essa frase. Nosso querido líder, pastor Elisafan Enitakirtimana, como vai? Esperamos que esteja firme em meio a todos esses problemas que estamos enfrentando. Desejamos informar-lhe que soubemos que amanhã seremos mortos junto com nossas famílias. Por isso lhe pedimos que interceda em nosso favor e fale com o prefeito. Acreditamos que, com a ajuda de Deus, que lhe confiou a liderança deste rebanho, que está para ser liquidado, sua intervenção será altamente reconhecida, assim como a salvação dos judeus por Esther. Nós o reverenciamos. Ele cita aqui Esther, que é uma história da Bíblia muito legal, que a rainha era judia e o povo judeu ia ser exterminado, e ela falou com o rei para ele revogar esse mandato que ele tinha feito. E aí esse pastor pediu para um outro pastor interceder por esse povo Tutsi que estava reunido e sabia que ia ser morto no dia seguinte. No final, eles foram mortos, eles não foram salvos, não adiantou em nada essa carta, só deu nome ao livro. E, assim como eles, muitas pessoas ficavam abrigadas em alguns lugares e sabiam que a qualquer hora os Hutus iam chegar lá e exterminar com eles. A primeira parte do livro é bem chocante. Na verdade, o livro inteiro é bem chocante, porque ele narra os assassinatos de uma maneira bem minuciosa. E quando o Filip Gorovitch ele chega em Ruanda, ele vai para uma escola que tem várias salas, e todas as salas estão cheias de corpos mortos. Ele entra numa sala, aí ele vê, e ele tá acompanhado por um soldado canadense. Tinha um mosquito. Ele tá acompanhado por um soldado canadense, e aí ele começa a ver que, por exemplo, muitas pessoas estavam com os pertences ali, tinha mala, tinha vários objetos pessoais, e o soldado fala, então, essas mulheres dessa sala, todas elas foram estupradas antes de serem mortas, e tipo, ele vai percorrendo de sala em sala, e todas as salas estão cheias de cadáver, que tá lá há zilhões de tempo, e tem uma hora que ele tá tomando muito cuidado para não pisar
em nenhuma parte de corpo, em nada. Aí tem uma hora que ele ouve um estilhaçado assim e ele percebe que o soldado tava pisando tava pisando em cima de um crânio, aí tava, tipo, esfarelando todo o crânio. Aí ele fala que, nossa, ele ficou com muita raiva, que, tipo, isso era uma falta de respeito, ele tinha que respeitar esses mortos, esses corpos, não sei o quê. Só que quando ele pensa isso, ele percebe o mesmo barulho, sendo que dessa vez é ele que tá pisando no crânio. Então, tipo, tem umas cenas muito fortes e tem que estar psicologicamente preparado para isso. No decorrer do livro, ele conta a história de algumas pessoas, tanto de Hutus como de Tutsis. Então, tem uma mulher chamada Odete, que ela sobreviveu ao genocídio junto com o marido dela. Ele fala também do Paul Rusesabagina, uma coisa assim o nome dele. E ele está presente também num filme que chama Hotel Ruanda. Esse filme eu já vi várias vezes, eu sempre choro quando eu vejo esse filme, que fala também sobre o genocídio. E esse Paul, ele era o gerente de um hotel super chique de Ruanda, e ele abrigou vários Tutsis para ninguém ser morto pelos Hutus, sendo que ele era um Hutu. E é importante deixar muito claro que de todos os Hutus, não eram todos que queriam exterminar os Tutsis. Então tinha os Hutus que queriam matar todos os Tutsis e tinha os Hutus que não, que eles eram casados com Tutsis, tinham um filho Tutsis, então não eram todos os Hutus que desejavam essa morte e acabavam assassinando as outras pessoas. Só que isso acabou se tornando um problema pro Hutu. Eles chamava de poder Hutu, né, essa liderança, esse pessoal que queria matar. Então vários Hutus do poder Hutu chegavam para um outro Hutu e falava, então, mata essa pessoa. Ele, não vou matar. Aí os Hutus falavam, não, mas se ele não matar, no final disso tudo, ele vai ser testemunha, então ele tem que matar alguém para ele fazer parte disso. Então ele falava, então, ou você mata ou você morre. Então vários Hutus foram obrigados a matar outros Hutus mesmo sem querer, e aí eles acabaram fazendo parte desse genocídio. Uma coisa que dá muita raiva nesse livro é que a comunidade internacional e a ONU, elas se recusaram durante muito tempo a ajudar Ruanda. Eles se recusaram também a assumir que se tratava de um genocídio. Na cabeça deles, eles só achavam que eram muitos assassinatos que estavam acontecendo. E eles demoraram para mandar ajuda. E o pior é que quando eles mandaram ajuda, eles criaram vários campos de ajuda humanitária. E quem acabou indo para esse campo foram os Hutus. Então os Hutus chegavam no campo, os voluntários achavam que eles que eram as vítimas, aí passavam alimentada, remédio. Então isso acabou fortalecendo muito o poder Hutu e em determinado ponto os Hutus tomaram conta dos campos de ajuda e os voluntários acabaram se tornando meio que serviçais dos Hutus. Então eles davam comida, eles tinham toda a comodidade, enquanto os Tutsis tinham perdido casa, tinham perdido família, tinham perdido milhões de coisas, sendo que essa ajuda deveria ser para eles. E isso a comunidade internacional não estava enxergando, que eles estavam ajudando o inimigo em vez de ajudar as vítimas do genocídio. Depois que a parte mais punk do genocídio acabou, os Hutus eles estavam dentro do campo de ajuda humanitária, que a maioria estava fora de Ruanda, estava nos países vizinhos, e os Tutsis estavam dentro de Ruanda, nas principais cidades e tal, só que estava tudo acabado. Não tinha rede de esgoto, não tinha energia, não tinha nada. Então as pessoas iam ir para casa, só que não tinha nada na casa delas. Então foi nessa parte que começou a reconstrução do país. E o presidente, nessa época, ele quis que Ruanda se tornasse uma só, sem essa divisão entre Tutsis e Hutus, que na verdade nem existe, né? Foi uma coisa meio que inventada. E então, para estimular um povo unido, ele falou para os Hutus que estavam fora do país voltar, que eles iam ser aceitos e eles iam formar juntos uma nova Ruanda. Só que, imagina você, um Tutsi, que você perdeu a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, o seu tio, os seus primos, você viu todos eles sendo mortos por um determinado Hutu, e aí esse Hutu volta e ele é simplesmente seu vizinho. E o que você vai fazer? Você vai matar ele e correr o risco de ser preso? Então ficou essa situação ficou um clima muito pesado nessa volta. Então muitos Hutus voltaram e muitos Tutsis sabiam que eles estavam lá e não podiam fazer, mas corriam o risco de ser preso, sendo que na verdade seria a justiça eles serem mortos, entendeu? Então muitas pessoas não dormiam com medo de serem assassinados porque o Hutu sabia
que aquele determinado Tutsi sabia de toda a história dele, sabia que ele era assassino, sabia tudo que ele tinha feito. Então, muitas pessoas tinham medo, muitos Tutsis tinham medo de ser assassinados por causa disso. Uma coisa que eu gostei bastante desse livro é que ele tem mapa. Eu amo livros que tem mapa. Então ele tá falando por exemplo, da capital, que é Kigali, aí ele fala que ele se dirigiu pro leste, aí pra cidade X. Então ele fala que os Hutus que se refugiaram no campo de ajuda, eles foram pro Zaire, que é no leste, aí eles tiveram que atravessar o rio, não sei o que. Ele conta toda essa história e com o mapa que tem aqui é muito fácil de você, tipo, você só volta e fala, então ele foi pra cá. É legal, eu gosto de me situar geograficamente. O livro, de maneira geral, ele fala um pouco de política também. Tem hora que chega a ser cansativo, mas é importante, eu acho que ele fala isso, porque ele entrevista pessoas importantes da política dentro de Ruanda, ou dentro da ONU, ou dos Estados Unidos, ou algum enviado especial. Ele sempre vai entrevistando pessoas que podiam de alguma forma ajudar o país, e aí ele mostra o ponto de vista dessas pessoas, ou tipo, você acha que Ruanda no final tem esperança, ou que tipo... Ele sempre vai fazendo perguntas para essas pessoas e de certa forma isso acaba enriquecendo bastante o livro. No final do livro ele conta uma história de um orfanato de meninas que foi invadido pelos Hutus. Aí os Hutus chegaram no orfanato e falaram, meninas e freiras, porque era de freira, quem for Tutsi vem para um lado e quem for Hutu vem para o outro. E as crianças, as menininhas simplesmente falaram, não, nós todas somos ruandesas, nós não vamos nos separar, se você quiser você mata todo mundo. E no final todas acabaram morrendo. Tem uma outra história que ele fala, para entender melhor como que esse genocídio ele entrou até na mente das crianças também, que ele conta que no campo de ajuda tinham várias crianças Hutus. Aí elas pegaram barro e fizeram bonecos de pessoas, e aí esses bonecos eram os Tutsis. E aí eles fizeram outros bonecos e colocaram dentro de carros. Aí eles pegavam os carros e atropelavam os bonecos Tutsis. E toda vez que um carro dirigido por um Hutu matava um bonequinho Tutsi, eles comemoravam, porque eles realmente achavam que um Tutsi tinha morrido lá em Ruanda, já que eles estavam no Congo, que era onde tinha esse campo. Bom, de maneira geral eu gostei bastante do livro, ele principalmente culturalmente falando, assim, ele explica bastante como que pensa o povo e tal, é bem legal. Ele foi meio difícil de ler uma semana, ele tem 350 páginas, mas eu tive que dormir um pouquinho tarde em algum dia, mas é tranquilo. Semana que vem, o livro que eu vou fazer o vídeo é A Probabilidade e Estatística do Amor à Primeira Vista. É um romance bem água com açúcar, eu acho, não sei, não li. E pra parar um pouco dessa linha meio hardcore que eu tô levando de histórias reais e tristes, que foi esse genocídio de Ruanda, e o último vídeo que foi sobre o tumor no cérebro do pai do autor. Desculpa pelo cachorro. Se você gostou do vídeo, clique em curtir aqui embaixo. Se quiser, você pode se inscrever no canal, que aí você vai ver os próximos vídeos que eu vou fazer sobre vários outros livros. Bom, é isso. Muito obrigada. Beijo. Tchau.